Olá, saudações, saudações a todas e todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Colégio Apogeu a partir do seu coletivo Manifesto. Muito obrigado pela presença de todos que chegam na nossa live a partir de agora. Hoje nós iremos tratar a respeito da violência, da negritude e da justiça, né? O papel do direito na luta antirracista. Portanto, é um momento importante de muito orgulho do Coletivo Manifesto em poder receber para debater um pouco dessa temática com a gente duas mulheres pretas maravilhosas, extraordinárias, que estarão com a gente. Uma é a Babi Nino, nossa ex-aluna, né? Está fazendo o curso de Direito e vai hoje dialogar com a gente um pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua formação, a sua chegada, né, a esse mundo do debate a respeito da negritude. E também teremos a grande mulher, advogada Zizi Veiga, que vai estar com a gente hoje. E a partir de uma operadora do direito, né, alguém que está atuando efetivamente a partir do direito, vai estar com a gente dialogando alguns aspectos para o nosso processo de aprendizado a respeito das questões da negritude e do nosso posicionamento enquanto aqueles que, a partir de uma leitura pacífica, argumentativa, procura levar às demais pessoas, os alunos e ao nosso público interno e externo, as questões da negritude. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu agradeço a participação de todos, né, que aí estão, a galera do Coletivo Manifesto, alunos, professores, muito obrigado pela presença de vocês. Eu peço que você faça um esforço de enviar para os seus amigos, para os seus conhecidos, a informação de que essa live está ocorrendo agora. Será, assim, bastante prazeroso poder receber seus conhecidos aqui com a gente. Tem um aviãozinho aí abaixo na sua tela. Por favor, acione lá e envie para todos os seus conhecidos para poder nos acompanhar aqui, né? Muito bem, pessoal. O Coletivo Manifesto, ele é um grupo de professores que procura, funcionários e professores, que procura discutir as questões da negritude, entendendo que neste momento é extremamente contemporâneo, é extremamente necessário observarmos e analisarmos como que como vive e como se relaciona a população negra deste país, né? Então esse é o nosso objetivo, esclarecer o máximo possível. Nós já trouxemos aqui pessoas ligadas, nós já tivemos um debate aqui com a Alessandra Crispim, na questão da música, com a Giovana, tivemos debate aqui com Wanda. Nós temos uma galera que participou com a gente e hoje não vai ser diferente, vai abrilhantar ainda mais a participação da Babi e da Zizi Veiga. Muito bem, pessoal, para que vocês possam nos acompanhar, nós fazemos leitura semanal desse livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que eu já falei para vocês em outra live, e que ele é extremamente importante para abrir os primeiros contatos, né, com o debate sobre a questão da negritude. Então, esse é o livro principal que nós utilizamos, a leitura principal dele, mas também fazemos outras leituras a respeito da condição do negro na nossa sociedade. Para podermos falar um pouco do nosso tema de hoje, né, que é violência, negritude, justiça, o direito e a luta antirracista, essa live tem por objetivo geral explicitar da melhor maneira possível, historicamente, como direito, enquanto um espaço, né, de conservação, mas também um espaço de disputa contra o racismo, como o direito acaba sendo operacionalizado, né, quais são as suas possibilidades, e para podermos enfrentar o racismo. A luta contra o racismo, ela é de longa data. Na América, a expressão primeira dessa luta contra o racismo e contra a condição do negro se tornou internacionalmente conhecida em 1804, com a independência do Haiti. Pensa o Haiti, uma colônia francesa, com uma população de colonos por volta de 40 mil pessoas, a partir de grande violência, escravizava 400 mil pessoas, 400 mil escravos. Portanto, você tem um pequeno segmento, um décimo da população com grande violência
promovia a escravidão no Haiti. E é em 1804 que ocorre a primeira independência da região do Caribe, né? O primeiro grande movimento de independência comandada por negros, com um sucesso que promoveu sua independência, que foi no Haiti, né? O exemplo do Haiti é um exemplo que entrou para a história tanto pela escravidão e pela exploração e pela violência que lá se viu, mas também pela reação, pela resistência no processo de independência. O Caetano Veloso e Gilberto Gil escrevem uma música que aqui eu vou apenas declamar ela para dar início, né, essa nossa conversa aqui. Chama O Haiti é Aqui. O Haiti não é aqui. Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa Jorge Amado, para ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos. Só para mostrar aos outros quase pretos, e são quase todos pretos, e aos quase brancos, pobres como pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos, de tão pobres, são tratados? E não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. É hoje um batuque com pureza de meninos uniformizados, de escola secundária, em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão. Se você for ver a festa do Pelô, e se você não for, pense no Haiti. Reze pelo Haiti. O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui. Este é um poema, né, do Gilberto Gil e Caetano Veloso, no CD Tropicália 2 de 1993, e que revela um pouco de como que a sociedade brasileira, formada por pretos, não pretos, mulatos, brancos quase pretos, brancos pobres como pretos, são tratados a partir de um racismo estrutural que acaba tomando forma. Para poder dialogar com a gente um pouco, né, sobre esses aspectos, hoje nós vamos trazer aqui a nossa ex-aluna, né, a Babi Nino, solicitar aqui a entrada dela para a gente poder conversar um pouquinho. Eu ficarei... Olá! Oi! Muito boa noite, minha querida Babi. Oi, Todo assim, e toda a galera do Apogeu, a comunidade Apogeu, que lhe conhece, que teve a sorte, né, de poder manter relação com você enquanto aluna no nosso colégio. É um prazer enorme rever você. Assim, um abraço, um beijo enorme, carinhoso para sua família, uma família linda, maravilhosa. Sua irmã Ana Baixa também estudou aqui com a gente. Um beijo para todas e todos, para você e todos aqueles que ama. É um prazer enorme te ver aqui. Gente, Mário, assim, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Eu cheguei a trocar uma ideia com o Charles, falei com a Ana Baixa, e com todas as pessoas que eu falei da live, eu falei, gente, eu estou muito feliz. É muito legal voltar no Apogeu com alguma coisa para poder contribuir. Assim, eu sou muito sortuda com os professores que eu encontrei na minha vida. Assim, eu tenho certeza disso. Assim, você é um deles, apesar de que a gente não teve aula, né? Mas a gente aprende também fora da sala de aula, né? Então, assim, eu tô muito, muito, muito feliz. Estou muito, assim, honrada por poder voltar ao Apogeu e poder contribuir com alguma coisa, assim, de verdade. Estou muito, muito contente. Que legal, muito bacana. Olha só, Babi, eu falei um pouquinho, né, que você é nossa ex-aluna e tal, mas assim, eu ainda penso que ninguém consegue falar de si, se apresentar melhor do que a própria pessoa, porque ela evidencia aquilo que de fato é real, né?
fica menos formal. E assim, eu queria que você começasse inicialmente, depois eu vou fazer uma pergunta mais específica para você, mas assim, inicialmente que você se apresentasse, né? Nos Sim, falasse um pouquinho, né, de como você se vê, de eu como você falo. se apresenta. Deixa eu só mandar um oi para os meus professores, tô vendo a Keila, Alfredo. Tô com saudade de vocês, gente. Assim, trago vocês no coração, com muito amor, muito carinho. Assim, muito obrigada por tudo. Acho que eu só cheguei, eu acho não, né? Tenho certeza que eu só cheguei aqui por causa de vocês. Assim, então, muito obrigada. Gente, prazer, boa noite. Meu nome é Ababe, o Mário falou. Eu estudei no Apogeu. Eu sou estudante de Direito do 10º período da UFJF-GV, né? Campus Governador Valadares. E eu tenho, assim, um pouco como é que eu posso dizer? Estudo a questão racial há um tempo, tenho muito da minha mãe e do meu pai por causa disso também, né? E isso é um tema muito, como é que eu posso dizer? Recorrente, né? Muito presente na minha vida. Então, Ababe, sim, você já começa numa família onde a questão da negritude é uma questão levada a sério, né? Sim. Eu queria que você começasse falando um pouco disso, né? Como que, como que você, como que na sua formação, né, no seu viver, né, da sua fase de jovem adolescente para a sua fase adulta, como que foi esse descobrir, né, de uma mulher preta no mundo racista e machista pra caramba, e esse percurso do seu fazer, do seu encontro, né, com as questões da negritude. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, né? Sim. Fazendo um percurso um pouco do seu encontro com as questões da negritude, a partir desse ambiente escolar da juventude e agora no seu ambiente adulto, de cidadã, de universitária. Sim. Então, eu estudei boa parte da minha vida toda, assim, em escola particular. E isso quer dizer que eu fui a única negra nos espaços em que eu estava, né? E isso, assim, a minha vida toda, a minha vida toda. E isso tem algumas particularidades, né? E algumas reflexões sobre ser a única menina negra retinta em espaços tidos, né? Espaços reconhecidos como espaços majoritariamente brancos, né? Em que só tem pessoas brancas e tal. Então, assim, costumo falar com os meus amigos que eu esqueço as coisas, eu acho que é uma forma de eu sobreviver, assim, porque eu tenho experiências ruins da minha infância e da minha juventude, e que eu só fui lembrar depois que eu cheguei em Governador Valadares, quando eu passei a falar mais sobre a questão racial, né? Então, assim, eu lembro que esse processo de descobrimento sobre agora eu entendo que eu sou negra, eu falo que ele nunca é uma celebração, né? Enquanto você tá em casa, tá tudo bem. A minha mãe sempre falou que eu era linda, né? O meu pai concordava, e aí as minhas tias falavam a mesma coisa. E aí você chega na escola, as pessoas não gostam de você chega na escola, você é excluído, né? Você chega na escola e percebe que há alguma coisa, há algo de errado, né? Você está sendo tratado de forma diferente. E aí, aquele momento, tem uma pesquisadora que ela fala, cola na sua testa que você é negro, né? Porque até o momento tá tudo bem com você na sua vida. E aí, assim, a partir daquele momento, as coisas mudam. A gente passa a querer resolver aquilo, e isso pode ser muito doloroso, né? Porque a gente tenta se enquadrar, e aí tô falando sobre uma série de coisas. Tô falando sobre alisar cabelo, tô falando sobre assim, casos não tão extremos, né, mas muito comuns, em que as pessoas vão tentar clarear sua pele, né? Eu tô falando sobre uma série de coisas que a gente faz para tentar ser aceito e que, na verdade, não tem como, né? Não tem como eu fazer algo para que as pessoas possam me aceitar, assim, eu não posso mudar a cor da minha pele, né? Não Não, e é posso mudar a engraçado. textura do cabelo. E é engraçado, mano, que essa questão, eu tô pensando na minha história também, na forma que você vai falando, e é engraçado que um espaço da escola, que a escola é um espaço privilegiado, eu costumo sempre dizer, eu reafirmo isso constantemente, que a escola é o espaço privilegiado, né, do conhecimento, é privilegiado do conflito, mas também dos afetos. E é Sim, exatamente na escola que muitas das vezes a gente encontra essa primeira experiência do racismo estrutural, né?
que marginaliza o negro, seja no seu bairro, mas também seja na escola, né? E isso para que as pessoas imaginam que na escola isso não vai acontecer, quando de fato ocorre, né? Sim. É engraçado porque a gente, quando fala sobre... Eu sou uma aluna, né, estudante de Direito, em curso elitizado, né, apesar de eu estar num campus, eu sou a única negra retinta da minha turma, tem mais duas meninas. E assim, quando a gente fala sobre racismo, a gente tem que falar também sobre espaço, né? Então, assim, as pessoas negras não estão nesses espaços tradicionais, nesses espaços de poder, nesses espaços de tomada de decisão, né? Nesses espaços de formação e espaços, assim, tradicionais, né? Porque a gente sabe que existem pessoas, lideranças que são formadas, pessoas que não têm o conhecimento, né? O intelectual, o conhecimento acadêmico, né? Mas as pessoas negras não estão nesses espaços embranquecidos. Embranquecidos por quê? Porque a gente tem ausência de pessoas negras, e embranquecido porque a gente tem uma característica uma característica não, né? Uma série de fatores decorrentes como é que eu posso dizer? Desse processo de embranquecimento. Então não é só porque tem pessoas brancas, mas existe todo um sistema, toda uma sistemática, uma forma de organização daquele espaço que é para excluir, né? Que vai excluir. Então eu não estou falando como é que eu posso dizer? De coisas específicas, né? Mas eu estou falando de padrão de beleza, eu estou falando sobre religião, eu estou falando sobre aceitação, né? Eu sou mulher negra de religião de matriz africana. Nos espaços em que eu estou, eu nunca vejo as pessoas falando sobre religião de matriz africana, né? Eu vejo cruz, no crucifixo, não tem nenhum problema com crucifixo. Eu vejo as pessoas falando sobre Jesus e Bíblia, etc. Só que eu não vejo ninguém falando sobre religião de matriz africana, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Isso é sintomático, né? Porque eu acho que, assim, existe esse questionamento que a gente faz e que é preciso fazer. Por que tudo aqui diz respeito a algo que não é meu, né? E não é meu, assim, você pode ser negro e ter uma religião cristã e não tem problema com isso, né? Mas o problema todo o resto que diz respeito a você é de forma degradada, né? Então você só falar de religião de matriz africana se for para degradar. Tudo que diz respeito ao negro, ao preto é ruim. O seu cabelo é ruim, a sua pele é ruim, você não é bom, você não pertence, né? Você não é capaz, você não é suficiente. E isso, mais uma vez, isso acontece nesses espaços de poder. Então, assim, na escola, que é um espaço de formação, que é um lugar em que a gente consegue sair dessa desigualdade secular, sistêmica, histórica, né, que nos foi imposta. Então, assim, então aí você vai ver, na academia, né, onde eu tô, que eu tenho experiências, assim, muito, muito, muito infelizes, né, mas ao mesmo tempo a gente acaba, assim, encontrando formas de lidar. Então, é a academia, que é um espaço extremamente embranquecido, é a escola em que as pessoas não estão preparadas, né, e não sabem falar, não sabem tratar sobre racismo, né, e a política, e vários outros espaços. E depois, quando a gente tem um olhar mais geral sobre tudo, você fala, mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que existe uma estrutura que te coloca nesse lugar, né? Então, o índice de evasão de alunos negros nas escolas é gigantesco. E aí você tem alunos negros evadindo das escolas, né? Aí o posto de saúde não funciona. E aí ele mora num lugar periférico, que não tem acesso. E aí depois a gente tem jovens negros morrendo, ninguém sabe por quê, né? A gente tem uma série de outras questões sensíveis e que precisam ser tratadas a partir de um olhar central da raça, né? E aí as pessoas acham que a gente está fazendo algum tipo de melindre, que não é bem assim. Mas como não é bem assim, se o maior número de mulheres que são agredidas por violência doméstica são mulheres negras, né? Como assim o maior número, as pessoas que têm mais morrido na pandemia são pessoas negras, né? Os jovens negros são os que mais morrem. Se isso não é uma condição, assim, sistêmica, que você coloca a pessoa e que ela fica engessada, se isso não é racismo, né? Se isso não é racismo estrutural,
eu não sei o que é. Então, essa é uma condição que as pessoas precisam procurar identificar da melhor maneira possível, que é a condição do negro numa estrutura racista e estrutural que você chama atenção. Ou seja, Sim, para o negro, as pessoas têm que entender que para as comunidades negras, para quem nasce na pele e na condição do negro, para ele tudo é secundarizado, né? O posto de saúde é secundarizado, a segurança pública, a iluminação pública, a escola pública. Então, o acesso, né, de fato, ao processo civilizatório, aquilo que o processo civilizatório pode nos ofertar, acaba sendo um espaço destinado apenas à população sim, branca. Isso gera uma sim, desigualdade muito grande. Você veja que nos Estados Unidos, são 12% da sua população é negra, né? sim. E tem tomado consciência, feito algumas manifestações bastante radicais até. Aqui no Brasil é 53% da população é negra, né? E Sim. nós não conseguimos reconhecer, por exemplo, uma área que você gosta muito e que você atua, que é a defesa dos direitos das religiões de matriz africana, né? Que você verifica que a leitura eurocêntrica sobre a religião, ela acaba marginalizando, impedindo, né, que os negros possam expressar sua espiritualidade a partir da sua ancestralidade, né? Então, eu queria perguntar para você um pouquinho, para você falasse um pouquinho Sim. da questão do, como é que você diz aqui, extensivo do Nagô. Cadê? Eu Ah, anotei. Como é que é? Existencialista do Nagô? Não. projeto de. Extensionista do Ah, Nagô. essencialista, Isso, isso. extensionista do Nagô. Como é que, fala um pouquinho dessa sua experiência aí. O Nagô é meu projeto de extensão, assim, que eu tô desde 2018, se não me engano. Nossa, eu sou muito suspeita para falar do Nagô. Eu acho que ele dá pra gente uma experiência para formação mesmo e de lidar com as outras pessoas que é muito diferente, né? A gente trabalha com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, movimento dos pequenos agricultores. E é muito interessante a gente, porque assim, eu faço direito, né? E no Hum. direito são 5 anos de curso e a gente acha que a gente vai conseguir resolver os problemas das pessoas, né? Que é só ir lá com a letra da lei que você vai resolver e que a outra pessoa tá ali passiva, né? E eu vou aí te ajudar. E o Nagô tem uma abordagem, uma proposta muito diferente, né? A gente trabalha com comunidades quilombolas, como eu falei, comunidades indígenas, e a ideia do trabalho as pessoas com que a gente trabalha, elas são independentes, elas são autônomas, elas sabem o que elas querem, né? E a gente quebra um pouco essa ideia da universidade ir ajudar, né? A gente vai aí te ajudar. Não, existe um diálogo que a gente faz e a partir disso a gente traça estratégias, né? Então, assim, a liderança, teve um senhor que a gente conversou e tal, e ele falou sobre a necessidade de falarmos sobre um curso de formação histórica da região para falar sobre questões de conflitos agrários. É isso, né? Vamos lá e vamos fazer. E eu acho que passa um pouco por esse viés, assim, de buscar por autonomia, né? Então, assim, essas pessoas que foram historicamente marginalizadas, que foram historicamente colocadas nessa condição de desigualdade, talvez parar de olhar para elas com o olhar de, pobre, coitado e tal, e falar assim, olha, são sujeitos, né? Eles estão aí há muito tempo e eles estão falando coisas pra gente, nos alertando de coisas que a gente está aqui, assim, buscando por alternativas e tal. E eu acho que uma outra coisa que surge também junto com isso é o protagonismo que a gente precisa dar para essas pessoas, né? Não tem como eu traçar uma estratégia para a liderança do movimento Pequenos Agricultores, não tem como eu traçar uma estratégia com quilombola, não tem como eu traçar uma estratégia para debater sobre racismo se eu não trouxer o quilombola, se eu não trouxer a pessoa preta, se eu não trouxer o indígena, se eu não trouxer a liderança, sabe, do movimento Pequenos Agricultores. É preciso que essas pessoas falem
né? É preciso que a gente abra espaço, é preciso que a gente saia desse... Gente, assim, eu que estou na academia, né? O centro da sabedoria, da produção de conhecimento, né? É preciso que a gente saia desse lugar e perceba que existem outras formas de se relacionar, né? E de galgar possibilidades. Eu acho que é um pouco disso. Ô, Ababe, olha só, querida. Tem Hum. sido, assim, eu acabei sendo presenteado de certa maneira, porque falar com você aqui é sempre muito legal e é muito bonito e muito eu tenho muito orgulho de ver alguém que se formou no Colégio Apogeu, né? Passou pela nossa escola e hoje é é uma mulher, uma cidadã consciente de si que está na luta, né? E isso me Imagina. orgulha muito, né? Tanto eu falo aqui em nome de vários professores, alguns deles que estão aí com a gente, o professor Elson, já deixou o carinho dele ali, professor Ícaro, professor Sim. Charles, da galera toda que está aí com a gente, Washington. E hoje acaba que nós temos uma conversa, que a gente pensou em fazer uma conversa aí de 15, 20 minutos. Só que é o Sim. seguinte, minha querida, a Zizi, ela tá com um problema na conexão dela lá, né? Ela não está conseguindo, ela está com um problema, está me mandando aqui várias vezes informação dizendo que caiu lá a internet dela, ela teve um problema essa semana. Eu até tive um contato com ela. Durante a semana, ela teve um problema que teve algum acidente lá na rua dela, ou muito próximo da rua dela, e que teve problemas na internet local. Eu creio que isso Uhum. pode estar acontecendo agora, a gente temia isso. Então, eu vou pedir para você continuar comigo aí, para a gente discutir Poxa algumas coisas vida! aqui numa conversa, né, que vai ficar Uai, mais longa do que você tinha imaginado. Então, pode tudo pegar o bem, café, pão de queijo, né? E sem problema vamos, algum. vamos trocar uma ideia aqui um pouco mais, né? E aí Sem problema. eu queria que você, Abab, depois a gente vai discutir algumas questões aqui relativo à condição do negro, mas antes Uhum. eu queria ver com você como que você vislumbra, né, o papel do estudo da negritude, né? Qual é a importância desse momento de se ó, você verifica, veja bem, você é uma menina de muita sorte por ter nascido numa família cuja mãe é uma intelectual que estuda as questões da negritude, né? E Sim. você veja a importância, você vê que nos dias de hoje, que você teve em casa, os negros, as mulheres negras e os homens negros nos dias de hoje, eles estão podendo assistir intelectuais da academia sendo convidados para estar em programas de TV, assim, de grande recomendação. Roda Viva, por exemplo, né? Globo News, que muitos assistem a Globo News, e de Jamila Ribeiro, por exemplo, tem sido comum de ser encontrada nesse espaço. Então, tem ocorrido nesse momento um papel importante dos intelectuais. Né? Os intelectuais negros, com as temáticas negras, estão conseguindo chegar junto à sociedade brasileira, o que permite, inclusive, os negros a pensarem com ferramentas teóricas. Né? Então, assim, eu creio que é importante isso, o fato de nós termos e visualizarmos ícones da negritude, seja no campo de Hollywood, né, como o filme do Wakanda, né, criou um, uma autoestima muito grande da comunidade negra, mas também de grandes teóricos. Né? Então eu quero te perguntar qual é o papel que você vê na sua formação, o papel da sua condição familiar, de um pai de origem africana, se não me engano, né? E uma Sim. mãe estudiosa, se não me engano, historiadora, né? Estudiosa das questões do negro. Qual a importância que você vê desses intelectuais, inclusive da academia, de estar dialogando, trazer um pouco mais os aspectos da academia para, né, para nossas relações do cotidiano? Como é que você vê isso? Então, nossa, muitas coisas, né? Eu acho que assim, a minha base familiar é tudo, né? A minha mãe, como você falou, minha mãe é
a primeira intelectual da minha vida, né? Assim, a mulher negra mais foda que eu conheço, assim, é a minha mãe. E o meu pai é uma pessoa, assim, extremamente consciente, né, de africana, né, de Guiné-Bissau. E, assim, isso diz muito sobre mim, né, sobre a minha formação. Na verdade, eu poderia falar sobre mim falando sobre os meus pais, né, porque isso passa muito. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu penso quando eu falo sobre negritude é possibilidade. Eu acho que negritude é possibilidade. Estudo sobre negritude é possibilidade. Por que é possibilidade? Porque a gente é uma coisa que eu estudei há um tempo atrás e a gente fala muito no direito sobre isso, né? Que não existe nada mais violento e nada mais massacrante do que você encerrar as possibilidades da outra pessoa ser, né? E o racismo faz isso. O racismo diz pra mim que eu devo ficar num lugar, né? E o machismo fala pra mim que eu devo ficar num lugar, né? Então, assim, quando você estuda negritude, quando eu vejo a minha mãe, que é uma intelectual negra, quando eu vejo meu pai, quando eu vejo a minha família toda, né? A Zi é minha prima, né? Que ia falar aqui. E quando eu vejo essas mulheres, eu falo, é uma forma de me perceber e falar, olha, há um lugar diferente para mim, né? Então, assim, apesar de algumas diferenças teóricas e tal que podem acontecer, eu acho que a briga, né, é uma briga boa, né? Que seja isso, então, né? Que seja uma briga pra gente ver o que é melhor, né? E não uma briga pelo menos pior, como tem acontecido, né? Então, assim, eu acho que é um pouco disso. Eu ver o T'Challa, né? O filme Pantera Negra e todas as outras coisas agora, né? Que tem emergido, eu acho que surge como uma forma de um alerta pra gente que é preta, que está sendo retratado nessa condição de desigualdade, de dor, de sofrimento e vexame e tristeza e sangue. Isso é muito cansativo, né? E assim, é mais cansativo quando você se vê naquelas pessoas. Então, você liga a televisão, as pessoas negras estão morrendo. E aí você vai ver algum outro programa que seja mais leve e você está sendo retratado de forma estereotipada. E aí você vai ver, não tem pra onde fugir, né? E assim, quando a gente tem essas outras pessoas falando, né? Quando essas pessoas assim entram na brecha, né? Qual que é a mensagem? A mensagem existe uma outra forma de ser, né? Existe uma outra forma de viver, existem outras religiões, existem outros cabelos, existem outros tons de pele, existem outros tipos de nariz, né? E eu não posso morrer por causa disso. As pessoas negras estão morrendo, né? E assim, isso é muito cruel, isso é muito violento. Porque a gente fala sobre racismo, às vezes parece que a gente está falando sobre coisas assim, subjetivas e aéreas, mas no final eu tô falando sobre. Tô decidindo a vida das pessoas, né? Eu tô decidindo assim, quem é que vai ter direito à moradia de qualidade, quem é que vai ter acesso a transporte público de qualidade ou transporte de qualidade, quem é que vai ter acesso a lazer, quem é que vai conseguir, se passar mal, vai conseguir ir no posto de saúde, vai ser atendido, quem é que vai ficar sujeito, quem é que vai ficar na fila do SUS e morrendo. É disso que eu tô falando. Quem é que vai poder abortar e não vai morrer, quem é que vai abortar e vai morrer, né? Então, assim, é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre política pública no final, né? A gente tá falando sobre a vida das pessoas. Isso precisa ficar muito claro, né? Então, pode falar. Na medida que você vai falando, eu vou pensando algumas coisas aqui. E o que me chama a atenção na sua fala é, primeiro, identificar que claro que existem questões subjetivas do preconceito, do racismo, que muitas pessoas têm até dificuldade de ver. Você vê que nem o dinheiro consegue evitar, nem a riqueza consegue evitar as questões do racismo. Veja bem o que ocorreu, por exemplo, com o jogador Neymar, né, um cara reconhecido mundialmente, em campo é um fenômeno, tem uma visibilidade muito grande, portanto ele tem voz, e essa semana acaba sofrendo uma atitude racista em campo em função de ser, né, um homem
latino-americano, brasileiro, oriundo de um país de maioria negra, que vivenciou uma escravidão que colocava o negro sempre num papel marginalizado, submetido a grandes atos de violência, e estabelecendo como negro tudo que é referente a criminoso, tudo que é referente à marginalização, a tudo que é negativo. Então é um peso muito grande para aquele que vive na condição da mulher negra e do homem negro. Agora, apesar desses aspectos do preconceito que ocorre assim por exemplo, até com jogadores, você chama a atenção de que cotidianamente o fato real é que o racismo e o preconceito ele atinge as pessoas com muita violência. E aí eu queria chamar você, fazer um convite a você, para nós estarmos dialogando um pouquinho alguns aspectos do livro da Djamila. E aí você, como uma estudante do direito, vai me ajudar a, pelo menos, fazermos uma análise panorâmica, né? Apontar aqui um pouquinho algumas inquietações que a gente não tem respostas, né? Mas que nos inquietam. Então, por exemplo, aqui no livro da Djamila, diz o seguinte, ó. Entre 2007 e 2018, 550 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Né? 550 mil pessoas de 2007 a 2018. Né? 500.000 de pessoas assassinadas nesses 10 anos. Né? Então, ela nos revela, a Djamila nos revela, que existe uma crise da segurança pública. Né? Esta crise da segurança pública, ela nos revela que dessa galera que morreu, os negros representam 58% da população, 55% da população brasileira. Mas de todo o 500.000 de pessoas que morreram, 71% era negro. Então você começa a observar que é estrutural na medida que você observa que aquele mesmo contingente de pessoas, marginal à linha de ônibus, marginal à iluminação pública, marginal à saúde pública, a marginal em relação à escola pública também é marginal em relação à segurança pública. Né? Então você observa que 71% de todas as pessoas que são assassinadas são negras. Né? Então tem Agora você veja bem. Bem, então tem uma questão social no Brasil, que é uma questão de segurança pública, e o Estado brasileiro? Bem, o Estado brasileiro ele vem atuando historicamente de maneira repressiva, né? Contra a criminalidade, por exemplo. E fazendo políticas públicas de segurança pública. Aí você pensa, bem, então alguma coisa pode ter melhorado. Sim. Então vamos ver aqui, por exemplo. Ó. Entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de indivíduos não negros, ou seja, brancos, amarelos e indígenas, diminuiu 6,8%. Então, num país desigual, marginal, que não tem uma política de segurança pública eficiente, a gente vê assim. Ainda assim, ao executar a política de Estado, a política pública conseguiu diminuir em 6,8% a violência contra homicídios contra indivíduos não negros. Então, você observa bem, quando o Estado atua muito pouco em favor da segurança pública, mas quando atua, a sua política de Estado não faz de propósito. O cara fala, não, eu vou fazer uma política pública que atenda mais os brancos do que os negros. Mas o resultado final é esse. Né? A população branca, por exemplo, teve mais segurança pública nos últimos 10 anos do que os negros. Então, tem uma ferida, tem um aspecto aí extremamente deficitário na questão da segurança pública. Mas segurança pública não é só polícia, né? Segurança pública não é só sistema penitenciário. Segurança pública também é defensoria pública, também é a atuação do direito e da justiça. Você, como uma estudante, né, de direito, né, que está aí no seu segundo ano, se não me engano? Não. Décimo período. No 10º período já, então. Você, como um estudante de direito, como você vislumbra o papel que o direito e que a justiça, assim, ela tem promovido em relação aos negros no Brasil? Qual é a visão que você tem a respeito, né,
dessa violência que o negro sofre e qual o papel do direito, né, da justiça no esclarecimento dessas questões. Quais os debates que você tem encontrado na academia a respeito? Nossa, então, eu acho que o direito, existem alguns obstáculos para serem vencidos, né? Quando a gente fala sobre direito, justiça e racismo, né? Ou direito, justiça e violência, porque para você falar sobre racismo, você precisa admitir que ele existe, né? É preciso falar, é preciso tratar, é preciso estudar, é preciso ter pessoas comprometidas falando sobre essa questão, né? E o direito, às vezes, tem uma mania péssima de achar que a lei é diferente, né? De que eu não carrego, de que a lei não vai trazer os meus... Não, a imparcialidade, né? Ou a neutralidade, digamos assim, tecnicamente falando, a neutralidade, né? De que, como é que eu posso dizer? Não, porque a lei está distante, a lei não tem nada a ver com isso, né? A gente não precisa falar sobre seletividade, sei lá, do sistema penal, porque a gente vai fazer só aqui o código e na hora de aplicar vai quem cometeu o crime, pronto, acabou, né? Ou a gente não precisa tratar sobre qualquer outra questão porque a gente está só fazendo a lei. A gente está só fazendo a lei e aí, só fazendo a lei, atrocidades foram feitas, né? Assim, na história do mundo, só fazendo a lei. Então, eu acho que isso, para mim, é o ponto crucial, né? É vencer essa ideia de que há neutralidade, né? E de que a lei, obviamente, vai carregar as minhas impressões, os meus preconceitos. É óbvio que existe um movimento para que isso não aconteça. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente não pode confiar nesse instinto de neutralidade, porque se a gente perceber o direito enquanto um espaço de disputa, né, enquanto um espaço de poder de tomada de decisão, significa que o que vai surgir dali, ele é fruto dessa disputa, né? E que em algum momento ele vai acabar atendendo algum, como é que eu posso dizer? Algum interesse. Então, assim, uma vez que você não admite isso, fica mais difícil. A partir do momento que você admite, você consegue perceber que, olha, a escravidão foi legal, né? Existem uma série de outras atrocidades na história do mundo e que não necessariamente só com pessoas pretas que tiveram sua base legal. Então, assim, o fato de dizer que está na lei, então pode, ou que está na lei é neutro, não tem preconceito, não tem, como é que eu posso dizer, não é carregado, né, com as nossas percepções éticas e morais, isso é um equívoco, né? E a partir daí, a partir do momento que a gente admite isso, é trazer raça para a questão central. E quando eu falo trazer raça, eu falei isso outra vez e não sei, na verdade eu falei sobre isso, mas eu não sei se eu falei nesse ponto específico, é que eu não estou falando, eu acho importante falar sobre isso, que a gente não se trata sobre hierarquias, né, de opressões, assim. Então eu que sou mulher preta, então raça para mim é mais importante do que gênero, etc. Não, ou classe, né? Não, a questão é que quando a gente vai falar sobre política pública, quando a gente vai falar sobre direito e sobre lei e sobre qualquer outra coisa, se você não trouxer raça para o centro da discussão junto com classe, junto com gênero, as coisas vão ficar desiguais, né? E por que eu estou falando isso? Porque o debate sobre política pública passa sobre isso, né? O debate sobre seletividade do sistema penal passa sobre isso, né? O debate sobre cotas raciais nas universidades fala sobre isso, né? Então, assim, eu acho que é um pouco desse caminho de abandonar isso que a gente chama de neutralidade no direito e perceber que existem transformações sociais, né? E que é óbvio que o direito também é fruto dessas transformações e que foi sendo moldado de acordo com o tempo. É óbvio, né? E a partir do momento, se a gente estuda, né? Quando a gente começa a estudar, a gente percebe outras coisas, né?
E aí você consegue ver um sentido maior no que a gente está falando, né? Porque o que eu estou falando sobre várias coisas, estou falando também sobre racismo estrutural, né? O racismo estrutural, ele explica, né? E ele mostra que, olha, existe um conjunto, né? Uma série de ações sistemáticas que vão colocar a pessoa negra nessa condição de desigualdade, né? Não adianta só a gente fazer um remendo aqui ou um reparo ali e achar que está tudo bem. Não, é preciso de um olhar central para todos os aspectos, para todas as instituições que a gente está falando. Então, saúde, então direito, então, sei lá, a engenharia, a história, a antropologia e todas as outras instituições dentro da sociedade olharem, perceberem isso, né? O Brasil é um país que tem 55% da população negra, né? E a gente tem, assim, uma defasagem de pessoas negras em espaços diferentes do que as pessoas estão habituadas. A gente não vê, né? A gente não vê pessoas negras em espaços de poder, a gente não vê pessoas negras em espaços de tomada de decisão. O que é? É porque essas pessoas não querem, né? Porque isso é algo, assim, que vem, né? De que é só querer, só se esforçar, você vai conseguir. Não, você não vai conseguir, né? Você pode querer muito, mas a pessoa preta, se não, era pra gente ter, assim, uma diversidade de indígenas e quilombolas e pessoas negras, inclusive pessoas brancas em outros espaços, né? Então, assim, por quê? Por que a gente olha para o STF e só tem gente branca? Por que a gente olha para o Legislativo e só tem gente branca? E aí, quando você quer falar algo ruim, e aí você vai lá e mostra e só tem gente preta, né? Eu acho que é isso. Então, eu queria completar, eu queria aproveitar para poder trabalhar uma questão que você traz, e eu acho que a questão da história, talvez ela nos ajuda um pouco, né, a colocar também um pouco de luz nessas questões, né? Eu gosto muito da sua fala quando você diz que o direito, ele na aplicação da lei, ele passa um entendimento de que é possível se exercer a justa medida, né? Colocar na letra da lei e aquilo que a sociedade deseja e aplicar nas relações sociais a justa medida do direito jurídico, né? Conforme está escrito na letra da lei. Agora, mas na verdade, como você mesmo aponta, na hora que isso ocorre, nós podemos verificar uma diferença muito grande no tratamento, né? No tratamento que se dá em relação à comunidade negra, né? Mas é importante, eu quero chamar a atenção aqui, porque eu sou um defensor do direito enquanto uma ferramenta civilizatória, né? Mas quando nós falamos de civilização, nós não estamos falando que civilização necessariamente é algo bom, bonito, belo, bacana, né? Civilização é um espaço de contradição, né? Mas a forma como o direito, a maneira como tomou forma o direito na história civilizatória nos revela muito daquilo que você falou agora, né? Que é um espaço de reprodução do conservadorismo. Mas também ele pode, em alguns momentos, nos apontar um espaço de mediação, de luta, né, dos negros. Então, como é que nós podemos pensar historicamente o direito? As sociedades, quando elas tomam forma a partir da agricultura, pastoreio e domesticação dos animais, passam a viver em grupos cada vez maiores de aldeias, né? A necessidade de regulamentar um sistema de garantias e de funcionamento entre eles acaba dando forma a um direito muito baseado nas tradições, nos costumes, né? Naquilo que é passado oralmente de pai para filho. Nós chamamos isso em algumas sociedades de direito consuetudinário, né? Baseado nas tradições e tal. E essa construção do direito enquanto uma garantia civilizatória, ela começa a ser construída principalmente a partir da escrita, quando você começa a poder apontar numa aldeia não aquilo que é a vontade de uma família de juízes, né? Mas uma escrita capaz de organizar um conjunto de leis, até um código de leis, como foi o Código de Hammurabi, né? Na Mesopotâmia, né? Com os babilônicos,
por volta de 1.300 anos antes de Cristo. Esse direito depois ele tomou forma de maneira um pouco mais clássica com os romanos, né? Com as 12 tábuas de bronze, aonde um conjunto de garantias foi escrito e a partir daí nós conseguimos, na letra da lei, universalizar, né, numa sociedade, um conjunto de práticas comum a todos, né, que é a justiça. Esse direito, depois ele foi sendo modernizado e foi incorporando alguns aspectos que nós temos hoje, réu primário, habeas corpus, né? O direito de defesa num tribunal, o juiz, a defensoria pública. Tudo isso foi criando um espaço, a meu ver, de atuação de um fazer histórico civilizatório que é o direito. Agora, mas quando você vai ver o desdobramento disso nas operações, na operacionalidade do direito e da justiça, nós encontramos situações como, por exemplo, a que Djamila estabelece aqui, nos denuncia, que pela letra da lei você consegue mandar uma maioria gigantesca de jovens negros para a cadeia. Né? Então, por exemplo, é claro e conhecido a forma como os efetivos policiais têm dificuldades de atuar sem violência em regiões marginalizadas e periféricas da nossa sociedade. Né? E o curioso é que a lei brasileira possibilita, por exemplo, no Rio de Janeiro, o que nós vamos chamar de súmula 80. Né? Veja bem, para eu condenar um jovem negro, é suficiente, é possível admitir, como elemento suficiente para a condenação, apenas a palavra dos policiais quando se efetua prisão em relação a tráfico de drogas. Né? Então você veja bem, o direito moderno, né, que exige a prova objetiva, uma prova que está no objeto, não está no policial, está no objeto, independente de qual policial que seja. A prova do meu crime tem que estar no objeto. Mas no caso do tráfico negreiro, do tráfico de drogas, por exemplo, permite-se que as polícias entrem em comunidades periféricas e promovam lá prisão de jovens pela simples denúncia do próprio policial. Né? Então, isso gera, entre março de 2016 e janeiro de 2018, isso é um dado da Defensoria Pública, os policiais foram as únicas testemunhas em 71% dos processos envolvidos com o tráfico. Então você observa que o direito ele acaba sendo utilizado na história por aqueles que são capazes de exercer poderes, né, sobre o sistema de justiça, sobre os operadores do direito. E aí que eu acho muito bacana a sua entrada no mundo do direito e a sua conscientização de que é possível também, no mesmo espaço de conservação das desigualdades, encontrar ali também um espaço de atuação, um espaço de tensionar, fazer a luta para que a gente possa denunciar essa falta de direitos humanos aos negros, né? E denunciarmos que é preciso organizar melhor um sistema popular de defensoria pública, de acesso às particularidades da justiça que estão negadas aos negros. Né? Olha só, minha querida Abab, eu já quero aqui de antemão te agradecer aí pela sua participação voluntariosa, do seu tempo, tá? E acabou representando muito bem, até porque você e a Zizi têm uma ancestralidade muito forte, né, nos seus, faz parte da mesma família. Então você representou muito bem, tenho certeza que a Zizi ficou muito tristonha em não poder participar com a gente aqui. E eu quero pedir para você, né, nós temos aí uns 3, 4 minutinhos, para você fechar a live, né, falando um pouco dos seus projetos da agora para frente e se despedindo da galera. Eu já te agradeço de antemão a sua participação. Muitíssimo obrigado pelo esclarecimento, né, e pela sua história que você trouxe para a gente aqui hoje. Imagina, não, eu que agradeço, assim, mais uma vez, eu estou muito feliz de
de estar no Apogeu, mesmo que longe, assim, e poder contribuir com alguma coisa. Apogeu, eu brinquei lá em Gumari, vou falar rapidinho, que lá em casa é todo mundo apaixonado com Apogeu, né? É, a minha mãe, eu e a Ana Baixa, assim, a gente adora, e eu tô muito feliz em poder contribuir com alguma coisa, assim, muito feliz. O Apogeu faz parte da minha vida, assim, da minha formação. Eu falo com muito amor e sou muito grata por ter conhecido as pessoas que eu conheci lá e por poder chamar os meus professores de amigos, né? Eu tenho professores, assim, queridíssimos no Apogeu, que eu amo muito, muito, muito mesmo, assim, de verdade. Então, assim, muito obrigada já de antemão. Eu amei, eu quero de novo, assim, me chamem. Mas eu acho que eu vou deixar um apelo. Acho que a gente precisa se questionar sobre as coisas, né? E não aceitar algumas questões como se elas fossem daquele jeito ali, né? E não temer algum tipo de mudança que isso pode ocasionar, né? Eu costumo falar assim que a minha fala gera desconforto em alguns momentos, né? Em algumas pessoas. E eu acho que tem que gerar desconforto, tem que deixar as pessoas intrigadas, né? Pode até duvidar do que eu tô falando, mas vai em fontes seguras, em fontes científicas e vai estudar o que a gente está falando, né? Porque existe um grau de seriedade, né? Eu falo, outra coisa que eu falo, assim, eu, mulher preta, assim, eu amo várias coisas. Se eu pudesse não falar sobre racismo, eu não falaria sobre racismo. Mas o racismo me atravessa todos os dias. Essa semana me perguntaram se eu lavava meu cabelo. Sabe? Isso é porque isso é muito sintomático. Isso é muito sintomático. Eu tenho 23 anos, eu tenho assim, poderia passar mais uma noite inteira falando sobre questões menos e mais agressivas que as pessoas têm quando elas entram em contato comigo, né? Eu não posso ser a primeira pessoa preta que outra pessoa vê na vida, outra pessoa de 40, pessoa de 20, outra pessoa de 30. Ela não pode se surpreender com o jeito que eu falo, com o fato de eu fazer direito, com o fato de eu saber falar alguma outra língua. Isso não pode ser uma surpresa, né? Se é muito sintomático, né? Então, assim, fica o apelo pra gente estudar, pra gente não aceitar as coisas, né? Vamos ler, vamos pesquisar. Eu acho que, assim, o Apogeu tem um corpo, assim, docente maravilhoso, muito aberto. E eu tenho certeza que qualquer um de vocês tem, assim, a sensibilidade de dar algum tipo de direcionamento. Eu me coloco sempre, assim, à disposição. Eu termino as minhas falas, assim, eu acho que fica, assim, uma responsabilidade, né, sobre aquilo que a gente fala, porque isso é muito sério, né? A gente é muito descontraído, mas é muito sério. Então, assim, para a gente poder fazer escolhas que sejam saudáveis e que sejam inteligentes para a gente enquanto população, né? Eu acho que é um pouco disso, assim, estou muito feliz, estou muito, muito, muito feliz mesmo por estar aqui, muito grata. Minha querida, muitíssimo grato mais uma vez pela sua participação, pelo seu diálogo com a gente, foi muito legal, muito importante, você foi pega de surpresa, inclusive, em metade da live, né? Mas foi linda, 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 lindamente, participação linda aqui, muitíssimo grato, um beijo enorme para você. Aproveito também para poder me despedir de todos que nos acompanham aqui na live de hoje, para todos aqueles que irão assistir, indique, né? Leve isso para os demais. É importante esse debate. Um beijo enorme. Obrigado, tchauzinho, um beijo, tchauzinho para todas e todos. Até a próxima live daqui a 15 dias do Colégio Apogeu e do Coletivo Manifesto. Galera que ficou aí, muito obrigada, Mário. Boa noite, gente. Tchauzinho, tchau. Um beijo enorme. Tchauzinho. Obrigado por tudo. Valeu, pessoal. Encerro aqui. Um abraço a todas e todos. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau, tchau.